O exercício pede para determinarmos o número atômico de um átomo e, para isso, ele forneceu os 4 números quânticos do seu último elétron. Então, para resolvermos essa questão, nós temos que entender o que significa cada um desses números quânticos. O N significa o número quântico principal. E esse número quântico principal, ele indica o nível em que esse último elétron se encontra. O N fornecido foi 3, então quer dizer que esse último elétron se encontra no terceiro nível. Então, nós já sabemos disso. O L indica o número quântico secundário. E o número quântico secundário, ele indica o formato do orbital. De uma maneira simplificada, a gente pode também pensar nesse formato como se fosse o subnível. Então, para isso, a gente tem que lembrar quais são os subníveis: S, P, D e F. E a cada um desses subníveis foi atribuído um valor. O S é 0, o P é 1, o D é 2 e o F é 3. A questão nos contou que o L equivale a 1. Então, quer dizer que esse último elétron se encontra no subnível P. Então, nós já sabemos que esse elétron está no terceiro nível e no subnível P. Aí agora a gente precisa determinar quantos elétrons tem nesse subnível P. Para isso, nós temos que lembrar do próximo número quântico, que é o número quântico magnético. O número quântico magnético, ele nos dá a orientação dos orbitais no espaço. E para a gente resolver isso, a gente tem que saber quantos orbitais cada subnível comporta. Nós sabemos que o subnível P comporta 3 orbitais. Então, 1, 2, 3. E nós sabemos que para cada uma dessas orientações desses orbitais também foi dado um valor. Para facilitar, sempre o do meio é 0. E agora daqui você decresce menos 1 e aqui você aumenta mais 1. O M é 0, quer dizer que o M é 0, quer dizer que o nosso último elétron se encontra nesse orbital aqui. E para terminar a questão, precisamos do último número quântico, que é o spin. O spin, ele nos dá a rotação desse elétron. E aqui nós temos que ficar atento à questão. A questão nos contou que, convencionando-se o primeiro elétron a ocupar um orbital, possui um número quântico em spin igual a mais meio. Então, o primeiro elétron a ocupar o orbital, seu spin é mais meio. Então, de acordo com isso, ele nos colocou que o spin é mais meio. Então, aqui eu tenho um spin com setinha para cima, quer dizer que é o primeiro spin. E agora eu vou completar. Nós sabemos que cada orbital comporta uma quantidade máxima de 2 elétrons e primeiro a gente tem que colocar um elétron em cada orbital. Então eu tenho que ter um elétron aqui, um elétron aqui. Como esse é o último elétron, nós fechamos que o subnível P tem 2 elétrons. Depois da análise dos 4 números quânticos, nós conseguimos concluir que o último elétron se encontra no terceiro nível, no subnível P, e esse subnível P tem 2 elétrons. Agora, para a gente resolver a questão, basta fazer a distribuição eletrônica em subníveis até chegar no 3p2. Então, vamos lá. Fazendo essa distribuição, nós temos um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P2. Como o átomo é neutro, basta eu contar a quantidade de elétrons e depois eu posso falar que a quantidade de elétrons corresponde ao número de prótons. Então, vamos lá. 2 com mais 2, 4, com mais 6, 10, 12, 14. Eu tenho 14 elétrons,
Como o átomo é neutro, eu posso falar que o número atômico é igual a 14. Resposta, letra B.